Oba, oba, galera! É um prazer mais uma vez estarmos hoje em volta da nossa fogueira mesmo, né? Porque o Patrick e o Anselmo não querem colocar uma porcaria de uma fogueira lá dentro do nosso estúdio. Junina, não. Mas, pô, a gente tem uma fogueira como logo. E aí a gente quer fazer porque vou explicar para o convidado entender. A ideia do Storycast é a gente sentar em volta de uma fogueira como os Homo sapiens sentavam para contar histórias e passar experiências, né? Porque antigamente não tinha WhatsApp, não tinha livro para tu ler, para tu aprender o que passou. Então, essa é a ideia. Por isso que eu sempre peço para os caras uma fogueira. Só que eles não querem colocar uma fogueira no estúdio. É mentira. Se botar fogueira, eu levo batata, eu vou assar batata e tudo. Aí já é outro problema, tu já tá pensando em comer, tu nem pode, porque tu tá tomando aquele remédio que emagrece. Mas enfim, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder contar mais uma história, bater mais um papo. E olha, esse cara, mano, cara que tem apelido de São, tem que ser respeitado, né? Pô, e muito. E no futebol, hein? Não, e no Porque normalmente no futebol ninguém é São. Tem muito mais capiroto do que São. Infelizmente, a gente não está no nosso estúdio, né? A gente teve que vir aqui no hotel, mas é muito legal a gente poder também mostrar que o Storycast, além de tudo, ele tem mobilidade, né? Para ir buscar, para estar junto dos nossos convidados, mais pela história, para poder contar a história dessas pessoas e poder passar para você o que tem de melhor e você poder aproveitar na sua vida, na vida das pessoas que você ama, porque não é tão simples chegar onde esse cara chegou e a gente vai contar para vocês hoje. Então se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, compartilha, deixa o like aí, porque se tu não fizer, o Anselmo vai se ver com você depois e ele tá ficando magrinho, tá ficando com agilidade, vai causar problemas para vocês. E para tu, que é o desavisado, tu aqui não sabe quem somos nós, a gente tem que se apresentar. Educação, né, Anselmo? Sempre. Aqui eu não sou capitão, aqui o capitão é ele. Também, né? Ele é mais recente. Capitão, sou convidado. Capitão é. Eu sou o Fernandão, ex-capitão do Storycast. E o Anselmo Paiva, tenente do podcast. A gente tem o prazer, um prazer mesmo, assim, de poder compartilhar com vocês a presença. Tem que pegar o nome dele aqui, sabe que eu gosto do nome todo dos nossos convidados. Eu esqueci de alguém que falou. Vitor. Não, o nome dele eu sei, pô. Do sobrenome não, vou falar. Depois ele me corrige depois. Vitor Leandro Bagi. Bagi, correto. Pronto. Então, obrigado pela tua presença, irmão. Pô, obrigado mesmo. Muito obrigado. Bom, Fernandão, Anselmo, né? A gente estava ensaiando há algum tempo esse bate-papo aqui, né? Meio na correria do futebol. A gente sai do campo, mas hoje nessa nova frente aqui de gestor de clube também, a gente bastante corrido. Né? E sempre bom falar de futebol, né? É o que a gente gosta, a gente sabe fazer. Né? Você falava da fogueira, espero que vocês não me coloquem na fogueira. Estão aqui para conversar em volta da fogueira. Mas obrigado pelo convite, prazer poder participar, né? E compartilhar experiências, compartilhar um pouquinho da minha história, né? História de futebol. Né? Então, para quem gosta de futebol, é sempre uma pegada gostosa de poder participar. É isso, e ouvir histórias, né? E eu já vou começar, a gente sempre começa com um assunto recente, e nada mais recente e mais legal para vocês do Atlético, que é a classificação para as quartas da Copa do Brasil. E, pô, cara, tem como você separar uma disputa de pênaltis pelo Atlético em uma decisão de tudo que você viveu quando você era goleiro? Tem como? Vem na tua cabeça, você consegue tô ali como gestor e eu não me lembro daquelas vezes que eu tive que disputar e que venci. Bom, acho que o momento do goleiro é na hora da cobrança de pênalti, né? É onde o goleiro ele vai se evidenciar. E é difícil, né? Eu não consigo dissociar, né, a época de atleta e a época de gestor, porque eu vivi tudo isso de forma muito intensa, de forma muito ativa, de forma muito presente, né? Foram várias decisões por pênaltis que eu participei, inclusive a própria decisão da Libertadores, ela foi na cobrança de penalidades. Então, assim, eu sempre ali assistindo, né? É inevitável, é quase que instintivo, você começa a observar o batedor, você fica ali de olho no batedor e fala, ele vai bater em tal canto, ele vai bater assim, ele vai correr assim. Você fica tentando buscar informações, né, do que você fazia quando estava dentro de campo, né? Você tentava, e observo muito também o que o Everson faz em relação a uma disputa emocional, porque pênalti também é uma disputa emocional com o batedor, né? Então, eu gosto de observar ali
as artimanhas do goleiro, o posicionamento do atleta que vai bater, a velocidade que ele corre para a bola. Então, são coisas que a gente não consegue tirar, né, por ter vivido aí mais de 20 anos, 25 anos quase como atleta profissional. Então, a gente acaba observando, mas a alegria é igual, né, tanto quando as cobranças de pênaltis ali se encerram, que a gente se classifica, né, desço correndo para o campo, a primeira pessoa que eu vou cumprimentar é o Everson, porque o goleiro no futebol, ele tem um mundo à parte. A gente fala que o goleiro ele é corporativista porque eles vivem num mundo à parte. É um treinamento diferente, é um treinamento específico, tem um treinador específico. Então, você cria esse ambiente de fraternidade mesmo ali com os outros goleiros, né? E eu me sinto parte disso, apesar de, assim, eu procurar não me envolver muito, porque acho que não é a minha jurisprudência ali falar, né? Claro que, vez ou outra, né, quando perguntado eu falo alguma coisa, dou minha opinião, mas eu não gosto de dar palpite no trabalho, porque, né, eu estou em outra frente, né, e respeito muito o trabalho do Danilo e do Rafael, que são os treinadores de goleiros, são muito competentes, mas a hora que realmente, né, eu vejo o sucesso, vejo ali um momento como esse que o Everson viveu, não só contra o Flamengo, mas também contra o Bucaramanga, né, realmente eu me alegro muito porque quem sai ganhando é o clube, é a instituição, é o torcedor, né? E às vezes o pessoal me pergunta, mas, né? Às vezes o torcedor faz essa enquete, quem que é o maior da história? Você, zero problema se for ele, né? Eu quero que cada um dentro do seu momento, do seu período que estiver ali, né? Marcar a história é importante. Cada um tem um respeito, tem um carinho, tem admiração, tem sua história no clube. Eu não tenho essa preocupação, né? E você está fazendo por merecer, ótimo, que tem feito um grande trabalho e tem sido peça importante aí para essas classificações que nós tivemos na Sul-Americana e Copa do Brasil. Não, muito, muito legal mesmo, porque ouvi você falar do Everson, porque a tua simplicidade, porque o Everson é um moleque que está fazendo um trabalho maneiríssimo, porque o brasileiro de 2021, importante, o Atlético não ganhava muito, nem você. 50 anos. Olha, é um título que eu não tenho na minha carreira como atleta. É isso aí, para tu ver o tamanho do Vitor dentro do futebol brasileiro e do Atlético também. Nem você. Mas assim, eu falei de espontâneo, não é porque eu quis fazer nenhuma menção, mas é porque é verdade. Que é difícil ganhar. É difícil ganhar. Ainda mais da forma que é disputado, o Atlético com um peso maior, porque não ganhava há muito tempo. A chegada do Hulk, o Everson indo muito bem no gol. Eu joguei com o Everson, sabia? No Guaratinguetá. Ele começando com 20 anos. O goleiro era o Jailson. Que jogou no Palmeiras depois. Isso, o Jailson. Isso foi em 2007, por aí? Eu devo ter jogado contra vocês, então? Não, depois. Foi 11. Foi 11. Eu joguei contra o Guaratinguetá em 2007, Campeonato Paulista. E essa tua história é legal, porque você já é um cara que vem de títulos. Mesmo quando você estava começando, tu já veio dando pancada de títulos, né? 2002, você estava no Ituano? Tava. O Ituano é campeão paulista. Isso. Essa tu não sabia, garoto. Não. Poucos sabem, talvez. 2005, o Paulista é campeão da Copa do Brasil. O Vitor está lá também. E aí, depois disso, você vai pro Grêmio e aí... A história eu lembro já fala que no mercado você quase não via negociação de goleiros. É verdade. Ele foi um dos... Uma das São exceções. poucos. No mercado, foi, acredito que ainda seja a maior transação de um goleiro dentro do mercado nacional. Isso aí. Né? Pelo menos na época foi, acredito que seja. Não, eu não lembro. Do Paulista pro Grêmio? Não, do Grêmio pro Atlético. Eu estava assistindo o jogo contra o Flamengo, né? E assistindo com a Patrícia e meus dois enteados, todos eles flamenguistas. Quando deu o apito final que vai para os pênaltis, eu falei assim, eu não preciso mais assistir porque vai dar para o Atlético. Ele, tá maluco, não sei o quê. Eu falei assim, vê quantos pênaltis o Everson agarrou esse ano. Tinham 13. Estou indo embora, vou jogar tênis. Aí ele falou, de pênalti esse ano? 13 esse ano, não. O GPT falou que não, nesse ano não, né? Não, deu esse ano. Defesa de pênalti, esse ano 13. O melhor amigo dele é o GPT e Alex. Ele tem, acho que parece que tem 17, né, nesse período de Atlético, né? Então talvez ele tenha se enganado. Talvez ele teria pegado 13 até então. E aí o Rossi tinha 4. Eu falei assim, eu tô indo embora que eu já... E eles ficaram putos. Ele não aprendeu que o GPT nem sempre fala a verdade.
idade. Não, mas é uma quantidade. Mesmo que tivessem sido no ano 6, 7, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Sabe muita disso coisa. melhor que eu, pô. Não, é muita coisa. É muito difícil você pegar pênalti, né? Na cobrança de pênalti, normal você pegar uma, quando muito duas, né? Então, mas eu acho que de uma forma geral os goleiros têm evoluído muito, né? Só fugindo um pouquinho. Não, né? pô, fica à vontade. Você pega as decisões por pênaltis mesmo. O Everson, né, contra o Bucaramanga, pegou 2 pênaltis, pegou agora. O próprio Santos agora contra o São Paulo foram 3 pênaltis defendidos. Então, assim, o índice de defesas em cobrança de penalidades tem sido muito alto. Acho que mostra muito também a evolução do treinamento de goleiro, né? Nós estamos aqui falar de história, então assim, se eu pegar de quando eu comecei até hoje, ver o treinamento de goleiro, eu vejo o tanto que evoluiu. Não demérito a quem estava lá atrás, né? Mas acho que é uma evolução natural, né? O futebol hoje está muito associado com a ciência também. Então, todo o treinamento, inclusive o treinamento de goleiro, também passa por um trabalho científico, um trabalho, né, que vai estudar realmente as valências mais importantes para o goleiro desenvolver para que ele possa performar no mais alto nível. Cara, eu estava olhando aqui, porque na Libertadores de 13, cara, acho que só nessa Libertadores tu pegou 5. Em 2003 foram 3 pênaltis. 3 só? 3 pênaltis. Só 13 pênaltis. Na disputa? Na disputa foi... Eu peguei um nas quartas, peguei um na semifinal e peguei um na final. Foram 3 pênaltis em 3 fases distintas. Ah, porque tem a disputa, teve disputa de pênaltis em quantas fases? Na semi e na final. E na final. E peguei nas quartas de final contra o Tijuana aos 46 do segundo tempo, que é o famoso pênalti do Riasco. É Riasco? Riascos. O Guerrón jogava em que time? Jogava em um time que vocês jogaram. Riasco, verdade. O Riasco jogou no Vasco depois? Jogou no Vasco e jogou no Cruzeiro também. Aquele pênalti com os pés, né? Isso. Aos 50 e poucos. Eu brinco que minha carreira ela se divide antes de Tijuana e pós-Tijuana, né? Porque essa defesa realmente foi algo que marcou muito na minha carreira. Não, é uma parada incrível. Porque vocês acabavam... Tinham dificuldades fora, aí em casa chegavam e revertiam. Vocês acabaram mistificando o Horto de uma forma, né, que para o Atlético até era um pouco estranho, porque o Atlético é o time do Mineirão, né, cara? E aí o Horto... Mas o Horto, a gente criou uma identificação muito grande. Nós, né, nesse período que nós jogamos no Independência, antes de voltar para o Mineirão, o Atlético era o melhor mandante do futebol mundial. Nós passamos 56 jogos sem perder no Independência. Nossa. Fomos perder depois da Libertadores, num jogo contra o Atlético Paranaense, despedida do Bernard, que ele faz o gol, ele tira a camisa, toma amarelo, no lance seguinte o juiz expulsa ele, a gente acaba tomando a virada, mas não vamos falar de arbitragem. Né? Mas assim, eu lembro que nós tínhamos como 80 jogos lá no Independência, eram 65 vitórias, uma derrota e o resto de empate. Assim, era uma coisa absurda. Que identificação, assim, que ninguém explica, né? Não dá para explicar. Criou uma sinergia muito legal com o estádio também. Assim como o Mineirão também, né, no histórico recente nosso, o aproveitamento lá é muito bom também. E agora tem o seu estádio, a MRV Arena, que é bem legal quando os clubes vão construindo seus lares, né? É verdade. Eu acho que esse é um grande orgulho que nós atleticanos, eu falo nós porque eu também me sinto um torcedor atleticano, né, que é um orgulho que nós temos ser nossa própria casa e, assim, sem clubismo, o Estádio Atlético é um dos mais bonitos do Brasil, se não o mais bonito. Tá justo, tem que falar isso mesmo. A cidade que você é Santo Anastácio? Isso. Viu? Aqui o GPT agora acertou. Cara, conta pra gente como tudo começou pra você lá, né? Era centroavante, tentou jogar na linha... Foram empurrando ele pra trás... Oi? Foram empurrando igual você? Não, só que o dele foi baixo. Comigo não foram empurrando, comigo me arremessaram. É diferente. Na verdade, normalmente acontece isso, né? Você parou numa linha antes. Né? É verdade. Até porque se tentasse na última linha, eu não ia ficar, com certeza. Não, na verdade, assim, eu sempre fui muito ligado a esportes com bola, né? Futebol, vôlei, basquete, né? Quase fui parar no vôlei também, né? Quando na minha adolescência, antes de ingressar nas categorias de base do Paulista. Mas eu assim, sempre gostei muito de esporte, né? Até meio que indo na contramão do que é minha família. Meu pai nunca jogou futebol, meu pai nem clube tinha para torcer. Perguntava pro meu pai que clube ele torcia, nenhum, assim, né? Totalmente desconectado do futebol, né? A família da minha mãe um pouco mais ligada ao futebol.
E eu sempre fui muito apaixonado, né, por esporte. E jogava campeonatos escolares, jogava futsal, né, jogava na linha, canhoto, chutava muito forte. Né, e em algumas oportunidades no final do treino, eu ia brincar no gol. E fechava o gol. Né, e aquilo o pessoal foi falando, pô, Vite, você é bom, por que você não fica no gol e tal? E eu tinha um clube que eu frequentava na minha cidade. E em toda terça e quinta tinha o futebol dos adultos. Eu tinha, na época, uns 12, 13 anos. Aí o pessoal, ô filho do Bage, vai lá pro gol lá, joga lá no gol e tal. E eu fechava o gol no futebol dos adultos, jogava com 13 anos, jogava no futebol dos adultos. E aquilo eu fui amadurecendo a ideia de me tornar goleiro, né? E sempre jogando com o pessoal mais velho. E eu lembro que aí, né, joguei campeonatos de futsal também no gol, me destaquei. E comecei a treinar campo só no gol, mas talvez por falta de habilidade, de capacidade, mas porque eu comecei a me interessar, comecei a me sobressair e vi que era aquilo que eu gostaria de fazer. E aí, minha história dentro do futebol profissional, ela se inicia numa peneira que teve na região. Eu lembro até o dia, né, que eu estava brincando na rua, tinha meus 13, 14 anos. E minha mãe todo dia ficava ouvindo a rádio da cidade, as informações da cidade, ali, cidade do interior, 20 mil habitantes, né? Aí eu chego em casa e minha mãe fala, ô Vitor, vai ter uma peneira do Guarani, em Presidente Venceslau, que é a cidade vizinha. Eu falei, mãe, mas eu fazer, um monte de menino, acho que não tem chance de passar, né? Deve ter um nível muito alto lá. Mas vai, aí minha mãe, mas vai para você, né, ver como é que é e tal, né, para você ter experiência, para fazer outras. Eu falei, tá bom, mãe, mas eu não tenho nem chuteiro, não tenho luva. Não tenho material, né? Não, eu compro, né? Minha mãe comprou aquele crediário a perder de vista lá. Eu lembro que ela parcelou, comprou uma luva, uma chuteira, uma camisa. Até hoje eu tenho guardado essa camisa. É mesmo, cara? Que legal. Comprou uma calça de moletom, nem de goleiro era. E fomos fazer o teste, né? E eu lembro que tinha lá por volta de 300 meninos fazendo teste. Devia ter uns mais de 20 goleiros treinando. E eu fui passando e no final, né, fizeram ali uns chutes a gol, né, me destaquei. E eu lembro que, né, nós fomos da minha cidade, nós devíamos ter uns 40 garotos que a prefeitura colocou um ônibus à disposição para fazer o teste e fui aprovado eu e mais um atleta, mais um jogador que agora eu nem lembro. E eu falei, nossa, será que isso é verdade? Porque assim, eu não acreditava, porque antigamente você começava um pouco mais tarde no futebol. 14 anos era a idade de você iniciar, né? Hoje você tem quase na maternidade já os meninos estão jogando, né? Dentro da genética. E aí, né, na oportunidade, tinha um olheiro do Paulista observando, né, o treino. Na peneira do Guarani, o cara do Paulista. Ele observando os meninos e eu lembro que o Guarani acabou não entrando em contato para fazer o teste final, né? Aí esse observador ali da região, que até hoje tenho contato com ele, o Sidão Clay, né, ligou lá para o secretário de esporte, que na época você não tinha celular e tal, só tinha telefone fixo, ligou para o secretário de esporte da cidade, ele entrou em contato com a minha família e fui conhecê-lo na rodoviária. Eu não conhecia, fui conhecê-lo na rodoviária para pegar o ônibus para São Paulo para fazer o teste no Paulista Jundiaí. Caraca, hoje em dia isso não existe. Não, meus pais desesperados, né? Você estava com quantos anos? Assim? Eu estava com 14 anos. Aí já era grandão? Já tinha 1,85 m para mais. E aí eu treinei um dia no Paulista, fiz um teste, um treino lá, né? Na época, treinador lá até hoje, né, tem contato, já mais idoso também, seu Olinto, que descobriu muitos talentos, descobriu o Tabata, descobriu o Arthur, goleiro, o Marcinho, meio. O Paulista era uma fábrica de craques, assim. E ele me aprovou, né? Já ligou para minha mãe e falou, moleque é bom, né? Tem muito futuro e tal. E ali você começa realmente a entender que, poxa, acho que o caminho é possível, né? Vamos mergulhar de cabeça e vamos nessa. Meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Meu pai, a única exigência, falou, Vitor, a única coisa que eu peço para você é que você não abandone os estudos. Se eu ficar sabendo que você está indo mal na escola, você vai voltar para casa. Falei, tá bom. Que meu pai tinha estudado até a 4ª série, minha mãe até a 8ª série. Falou, eu quero meus 3 filhos formados na faculdade. E foi sempre, ele me exigiu isso.
Foi a única exigência. Maneiro. E não chegar todo tatuado em casa. Peraí. Qual o nome do seu pai? Ele já é falecido, José. José. Pô, parabéns. Mas, José. Pô, mas sempre legal. muito simples, assim. E a primeira vez que eu fui, né, no alojamento que os meninos ficavam lá, na época era em Vinhedo, né, perto de Jundiaí. Ele foi comigo, tal. Ele chegou lá. Era um lugar mais afastado, assim, mais isolado. Tinha morando por volta de uns 40 meninos lá, e falou: Vitor, é isso que você quer mesmo? Eu falei: não, pai, é isso. Então tá bom, você vai tentar. Se não der certo, você volta para casa, vai trabalhar, vai estudar, mas você tem a minha bênção em cima disso. E aí a gente, né, foi passando o tempo, foi, né, passando as categorias de base, né, passando dificuldades, obviamente, que, né, você teve lá dentro, sabe que às vezes quem está lá de fora só vê o glamour que o futebol te proporciona, né? E a gente sabe que quem chegou no nível que você chegou, que graças a Deus eu cheguei, isso é uma bolha, isso né, não é a realidade do futebol. Não é a realidade. A realidade do futebol é o cara que tem 3 meses de competição por ano, o resto do ano ele está trabalhando no supermercado, está trabalhando na construção, está trabalhando em empresa. Então o cara não tem calendário, né? Então no Brasil hoje tem mais de 20 mil atletas profissionais, né? E nós estamos falando de 600, 800 atletas que têm calendário o ano todo. Então, assim, é uma realidade muito louca, muito fora do que todo mundo acredita. Então, vende-se essa ideia. Então, nós somos privilegiados. Então, eu, particularmente, sim, claro que sempre me preparei, mas jamais imaginei que ia alcançar o nível que eu cheguei, assim, porque realmente é muito difícil, a gente sabe as dificuldades que a gente passa para chegar. O Patrick está ali. Patrick, como é que é o nome do título da palestra? O sucesso é improvável, mas não é por acaso. E é bem isso. E tu tá falando aí, me veio na hora na cabeça o livro Outliers. Né? Porque você ainda pegou uma geração do Paulista que fez Marcinho, não foi? Marcinho, que é um pouco mais velho que você. Sim. Nenê também. Nenê, Márcio Mossoró, Christian, Hever. E o Paulista hoje não tem essa potência, né, de revelação. Porque no Outlier diz que você tem que ser bom, ter as ferramentas para fazer aquilo acontecer e estar num momento oportuno para que aquilo aconteça. Sim. E você chegou no Paulista nesse momento, né? Sim. Eu cheguei no Paulista no mesmo ano que o Paulista foi campeão da Copa São Paulo, né? Em 1997. Né? Então, o Paulista tinha, assim, uma cultura de formação muito forte. Bom, e vocês que trabalham no futebol, Anselmo, sabe que hoje os clubes do interior, para competir em termos de captação com os clubes grandes, né? Então, assim, é muito difícil também você formar jogador em clube do interior, porque os que são acima da média já estão tudo em clubes grandes, porque hoje o futebol é negócio, né? Infelizmente mudou muito mas, assim, o Paulista é um clube que eu tenho um carinho, um respeito, né? Uma gratidão muito grande. Né? Acho que é importante falar também que eles fomentavam muito a formação acadêmica. O Paulista ele tinha uma parceria com a Prefeitura de Jundiaí, então que proporcionava bolsas de estudo na Faculdade de Educação Física. E eu sou formado em Educação Física. Eu me formei com 22 anos. Caramba. Já pensando como um plano B no futebol, porque eu falei, poxa, se não der certo como atleta, eu vou trabalhar no futebol, vou ser treinador, vou ser preparador físico, treinador de goleiro, qualquer coisa que absorva um profissional de educação física. Né? Felizmente, nunca precisei né, exercer, mas assim, talvez isso também foi um diferencial para a minha carreira, porque as pessoas te olham de uma forma diferente, elas te respeitam, porque muitas vezes né, tinha algum treinamento, não é meu perfil, nunca fui contestador, mas às vezes eu falo, meu treinador, cara, me explica o objetivo disso aqui, né, em termos, né, o que você está tentando trabalhar para eu poder entender também, né, não é duvidar do trabalho, mas às vezes você poder né, promover esse debate até para o seu próprio crescimento, né, e então eu sempre tive essa formação continuada, mesmo já em alto
em alto rendimento, né, enquanto atleta do Grêmio, depois enquanto atleta do Atlético também, sempre procurar ler muito a respeito de literatura específica, de gestão, de parte técnica. Então, nunca parei de estudar, né, definitivo, assim. Então, sempre procurei pensar já no pós-carreira também, porque a gente sabe que o grande desafio do atleta, quando ele encerra um ciclo dentro de campo, é essa reinserção no mercado de trabalho, né? Então, sempre me preocupei muito com isso e fui também contemplado, né, com esse novo cargo de gestão que hoje eu exerço aqui no Atlético. Isso é legal. A gente fala sobre isso muito no Storycast, entre nossos papos, que o atleta, acho que não é só de futebol, de qualquer segmento, né, Vitor? Ele não tem plano pós-carreira. Não existe nem legislação para isso, não existe proteção financeira para isso. Ou o cara ganha muito dinheiro e guarda, ou ganha muito dinheiro e gasta e resolve... Ele vive muito presente, né? É isso. Não tem nada que o proteja. E você, como poucos, né, estava falando do Paulista, aí vem o Mancini na minha cabeça, que o Mancini, como você, ele parou ele parou já... Sim, eu fui companheiro de equipe do Mancini. Isso aí, e depois ele virou treinador no próprio Exato, Paulista. Foi o primeiro trabalho dele. Ele para de jogar no Ituano e se apresenta no Paulista como treinador. E eu até brinquei com ele na oportunidade e falei... Mansa, como é que eu devo chamar agora? Chama de professor? Não sou professor, não sei o quê. Chama Mancini, tá bom. E eu tenho essa liberdade, né? Sou muito amigo dele. Né? Mas foi legal, que foi o primeiro trabalho dele. Logo no primeiro trabalho, ele já bateu campeão da Copa do Brasil, né? Não, e um privilégio, tanto dele quanto o seu, conseguir, né? Dar esse salto, né? Dessa pivotada já dentro do clube, ainda mais você aqui, né? No clube que você é ídolo, que fez o que fez como atleta, não vou ser redundante repetindo aqui, e conseguir ter se mantido. Está há quanto tempo já nesse cargo de executivo? Eu já estou aqui. Como executivo é o segundo ano, mas antes de executivo foram 3 anos na gerência de futebol também. E com o professor lá, Caetano. Caetano foi um grande mentor. Eu brinco que o Caetano... Brabo, bichinho baixinho, brabo. Mas muito correto, muito coerente. O Caetano foi quem um dos responsáveis pela minha ida ao Grêmio, né, em 2007. Caramba, que legal. E foi um dos responsáveis para me aposentar aqui no Atlético, né? Porque, né, um dos pontos decisivos assim, para eu tomar a minha decisão, né, de encerrar a carreira foi o convite que ele me fez para ser gerente de futebol. Né? Eu tinha algumas propostas, meu contrato com o Atlético estava se encerrando, não iria renovar. Tinha 2, 3 propostas e ele fez o convite. Eu falei, poxa, acho que é legal fazer essa transição no clube que você tem uma identificação, né? E com uma referência de... Então, assim, eu até brinco, foi um estágio remunerado, né? De poder realmente aprender, né? Esse outro lado do futebol, da gestão de administração do clube. Pô, que legal. E um momento importante do Atlético, né? Porque foi logo em seguida veio a SAF ali, né? Foi. Então, já tinha ali um projeto de SAF, né? Os acionistas que hoje estão no clube já estavam por trás, mas ele ainda buscava algum investimento estrangeiro, né? Mas aos pouquinhos eles foram estruturando, foram conseguindo também organizar, porque não é fácil você sair de um clube associativo para uma SAF, mas eu vivi toda essa transição e hoje, né, assim, eu afirmo, né, sem nenhum receio, que o Atlético é um clube muito mais organizado, muito mais elaborado em termos de processo, de dinâmicas, de objetivos, de organização financeira. Claro que a gente sabe que o futebol, a gente vive momentos também que os clubes têm certas dificuldades financeiras, isso não é exclusividade do Atlético, a gente sabe que o futebol, né, muitos clubes estão endividados, então o grande foco hoje, né, da SAF do Atlético é realmente reduzir esse endividamento para ter um clube sustentável e cada vez mais forte esportivamente também. Cara, muito legal. Você falou do Rodrigo, ele tentou fazer isso comigo no Vasco, só que eu tinha 31 anos ainda e não fui andar na vida, fui jogar com o Everson no Guaratinguetá. Ele formando profissionais do ramo dele, e isso é muito legal. Falo de você, Fabinho Soldado,
Devem ter outros aí que a gente não aprendeu sabe. lá no Bangu com a gente. Aprendeu no Bangu com você, caramba. Ele ficou... Primeiro clube dele, como gestor, foi no Bangu. Eu sei disso. Ele conseguiu administrar o Bangu e estava preparado. Eu falo com ele, administrar qualquer lugar. Flamengo, Corinthians... Só não pode sentar na cadeira do presidente. Isso é outra história que a gente conta depois. Então, cara, antes da gente entrar no teu salto, né, de upgrade pro Grêmio, né, que foi onde você chegou num Grêmio pós-final de Libertadores, não foi? O Grêmio foi pra final, perdeu a final. Quando saiu o Sarra e aí no final do ano... Esse Sarra pegou uma bola minha. Se a bola entra numa final em 2001, Flamengo e São Lourenço. É muito bom goleiro. Da Mercosul. Acho que eu não estaria vivo se eu tivesse feito aquele gol na final da Mercosul. Mas depois, isso é outra história também, lembrei agora, perdão. Então, o Storycast tem uma pergunta aqui que é a nossa cara, que a gente vai... Se a gente não fez essa pergunta, não é o Storycast, e é o mais importante para nós. Para desmistificar, né? Mostrar para a nossa audiência que por trás do ídolo, por trás desse cara que você se tornou, né? Do São Vitor, tem um ser humano. E a gente quer saber quem é. Quem é esse cara? Quem é o... Eu tenho que pegar o nome dele todo para falar direito, para não errar de novo. Calma aí, paciência com o velho. Vitor Leandro Bage. Quem é esse cara? Bom, o Vitor é um cara muito simples na sua essência, né? Sempre muito discreto, muito low profile, né? Caseiro, pescador, apaixonado por cachorros, bastante reservado, e que no dia a dia, assim, que eu vivo dentro do clube, tem como lema, mas como algo que eu sempre levo, de poder ajudar aqueles que estão à minha volta, né? Eu, enquanto uma liderança, sempre procuro servir aos meus liderados, e não o contrário, né? Você ser líder é você servir, não você ser servido. Então é o que eu tento, né, trazer para o meu dia a dia, né? Tento ser o mais coerente nas decisões. Claro que tem horas que você vai errar ou você vai desagradar alguém, porque às vezes decisões elas não são tão claras, mas a gente tem que ter nossas convicções. Mas eu tento ser coerente, tento ser honesto, tento ser me colocar no lugar do outro, né, antes de tomar qualquer decisão, para que eu possa chegar à noite, botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, dormir em paz, poder olhar na cara no rosto da minha filha, da minha esposa, né, sem nenhuma preocupação, de saber que o que eu tinha que fazer durante o dia eu fiz de forma limpa, sabe? Então, eu sempre carrego muito isso comigo, não sei agir de outra forma, então é sempre na lealdade e na honestidade para poder resolver tudo aquilo que eu tenho para fazer. E mesmo assim, você tomando a decisão mais justa possível, o futebol ainda te açoita, né? Sem dúvida, mas assim... Não tem jeito, né, cara? Futebol só existe uma verdade, né, Fernando? Que é resultado. É isso. Quando você ganha, né, o planejamento foi feito certo, o elenco é bom, a estrutura é perfeita. E quando ganha, porque falhou no planejamento, porque é inexperiente, porque... Então, assim, a gente não pode tomar nossas decisões, né, como gestor de futebol, como alguém que está à frente de um departamento pautado só no externo. Claro que opiniões, quando elas são construtivas, críticas são construtivas, você tem que levar em consideração, né? Mas você não pode se pautar o tempo todo pelo que o externo fala, né? Você tem um planejamento, você tem um orçamento, você tem metas, né? E as suas convicções são baseadas em cima do que é construído internamente, né? Claro que você quer ter desportivamente resultados, mas a gente sabe, né? Você tenta fazer tudo certo para se aproximar do resultado. Isso não vai te garantir o resultado, né? Então, porque principalmente no Brasil, você tem 20 clubes na Série A, 10, 12 clubes são clubes que têm potencial de brigar por título, então tem muita gente boa, né? Mas são convicções e dentro dessas convicções você tenta ser o mais eficiente possível. E você tem um elenco que está entre os 12, o Atlético está entre esses 12 que tem condições de brigar por título, com certeza. Eu fico pensando no Hulk aqui
na potência física do Hulk, no que o Hulk trouxe para o futebol brasileiro desde quando ele chegou e na identificação que ele criou com o Atlético, enfim, que é o capitão de vocês. Eu gosto muito do Hulk jogando hoje. Não, o Hulk realmente ele representa o que é ser ídolo de uma instituição, né? de uma torcida, porque a simplicidade, ele dá atenção para todo mundo, ele atende todo mundo, é o cara que se prepara, é o cara que se cuida, é o cara que dentro do vestiário totalmente desprovido de vaidade. Então é uma grande referência que nós temos e assim a performance ela pode surpreender quem não acompanha, né? Mas a gente sabe que é consequência de tudo aquilo que ele faz pela forma que ele se prepara para performar. Não é à toa que ele está com 39 anos e ainda tem lenha para queimar sendo tão decisivo, né? Não, incrível que esse cara... Eu tive um episódio na época que estava fazendo a renovação do Igor no Atlético, aí tive uma reunião lá com o Caetano e foi quando eu conheci você, né? E aí veio um garoto da base, eu estava conversando com o Igor, aí passou o Hulk, aí ele cumprimentou, aí veio um garoto da base lá do Atlético para falar com o Hulk. E aí ele recebeu, o garoto devia ter uns 12, 13 anos, recebeu ele com carinho, e o garoto era da cidade dele. Aí ele veio falar, poxa, eu sou lá da tua cidade, assim, pô, que legal, né? Eu falei assim, olha só, qualquer coisa que acontecer com você aqui, que você precisar, você pode me procurar. Você é lá da minha cidade. Eu achei assim uma coisa maneira dele, né? De motivar, se dedica. Aí ele deu vários conselhos para o garoto. E isso é muito dele. Teve uma situação que ele vinha chegando para o treino, né? E na porta do CT, às vezes tem torcedor, né? A gente para ali para atender. E tinha, na época, um menino cadeirante, né? Eu tinha alguma paralisia, alguma coisa, não me lembro exatamente o problema, mas que ele era cadeirante. O Hulk desceu do carro, pegou o menino no colo, colocou dentro do carro dele, colocou a cadeira e levou o menino para assistir o treino. Então, assim, são atitudes... Então, assim... Imagina, não tem palavra para você descrever uma atitude, né? Ele pegou o menino no colo, colocou junto com o pai dentro do carro dele, né? Pegou a cadeira de roda, colocou ali e levou para assistir o treino. Então, assim, E isso demonstra a grandeza, né? Porque, assim, o futebol, o que você fez dentro de campo, cara, isso passa, isso é transitório, isso é passageiro, fica a história no final de tudo, mas são coisas assim, cara, que você carrega para a vida, sabe? Porque a bola acaba, né? Agora, caráter, ele é para a vida, né? E isso demonstra, fala muito sobre o caráter, né? Ele sabe da importância dele, imagina a diferença que ele fez para esse garoto. Mas o verdadeiro ídolo, o cara que realmente tem essa identificação, ele sabe que ele pode fazer a diferença na vida de alguém simplesmente de falar um oi, bom dia. Dar um abraço, né? Não custa, né? Então, e a gente percebe uma carência tão grande de referências hoje no esporte, né? Muito bom isso, verdade. E fazer o mais simples. Às vezes todo mundo quer fazer o mais rebuscado, quer se preparar para fazer o melhor, mas as coisas mais importantes podem estar no gesto mais simples. Exato, né? Exato. Na simplicidade, no dia a dia, coisinha pequena. Sorrir para as pessoas. Sorrir, acenar olhar no olho, que hoje quase ninguém olha mais no olho, a gente está sempre olhando para o telefone, né? Isso é uma coisa que, às vezes, eu vejo no futebol, de forma geral, não estou falando, né, de algo, né, às vezes o atleta chegando para o jogo com fone de ouvido desse tamanho, passa, a pessoa está chamando, né? Não ouve, né? Não ouve. Cara, né? Custa ali atender, né? Às vezes, principalmente jogos campeonato estadual, você vai jogar no interior, eu sempre peço ali, escolho ali uns 4, 5, falo, desce lá, atende o pessoal, né? Dá uma atenção, eles estão aqui por vocês, né? A gente joga por eles, então, né? Desce ali e dá, né? Então, sempre peço para ter essa interação, eles entendem também, né? Mas é que às vezes precisa ser algo ser um pouco mais espontâneo. Né? Não, e é legal que você, na posição que você ocupa hoje, tu tem total autoridade para falar isso. Porque tu já esteve, todo respeito aos que têm a sua função, mas que não jogaram, mas você acaba criando uma autoridade que você jogou, você esteve ali. Você tem até hoje, mas esteve com esse papel de ídolo e você sabe o bem que você fez para as pessoas e às vezes tem até para os meninos da base verem você, né, que estão chegando no profissional, pedindo isso para os caras de maior responsabilidade no elenco. Você
fazendo esse tipo de atitude, isso é legal pra caramba. Cara, imagino que... E o atleta de futebol, como formador de opinião, ele tem que dar bons exemplos, né? Concordo. Que exemplo ruim a gente tá cheio por aí, né? Então, É verdade. Né? Então, acho que é até um papel social nosso, né? Como profissionais de futebol. Isso aí, como cidadão, como ser humano. É verdade. Até porque as redes sociais te mostram qualquer coisa, né? Aceita tudo, né? É isso aí. Aceita tudo. Isso aí, é verdade. Irmão, como é que tu chega no Grêmio, mano? Você chega num Grêmio, por mais estruturado, né? E bem organizado que fosse o Paulista, tu vai pro Grêmio, né? Uhum. Grêmio multicampeão, uma responsabilidade lá em cima. E tu chega, o Caetano te levou. Pô, o Caetano é bom mesmo, né, cara? Que incrível. Ele tomou dura. Depois você pergunta pra ele. O pessoal falou, Caetano, mas você traz um goleiro que não tem panturrilha, é meio corcunda. Mas é perfil do goleiro, né? O goleiro normalmente é grande, né? Meio encurvado. Meio pra frente. Eu falei, eu brinco com ele, ele fala, eu que fiz seu nome, tá vendo? Se eu tivesse apostado. É verdade, pô. Mas o futebol, cara, ele te proporciona uma mudança de vida muito rápida, né? Porque eu saio do Paulista em 2007, 2004 nós fomos vice-campeões paulistas, perdemos a final para o São Caetano, né? 2005 a gente consegue a vaga na Copa do Brasil porque foi vice-campeão paulista. Saímos como campeões da Copa do Brasil em 2005, 2006 disputamos a Libertadores e não subimos para a Série A em 2006 por causa de um ponto. Nós ficamos com o mesmo número de pontos que o quarto lugar e não fomos, né, e não subimos naquela oportunidade. E aí, em 2007, a gente começa o ano muito bem, com o time muito bem, e aí vem a saída do Mancini, né, para os Emirados, e a gente perde a referência. E aí o time começa a cair de produção, saem alguns atletas e tal. E em 2007 a gente cai. Puta. Né, da Série B para a Série C. E aquilo foi, poxa, agora acho que minha carreira... Porque porque em 2006, né, eu começo a jogar titular no Paulista e fiz uma Série B maravilhosa, uma competição muito boa, Campeonato Paulista muito bom. E aí, no Campeonato Brasileiro, a gente, né, acaba sendo rebaixado, apesar de ter feito um campeonato bom, mas rebaixamento é sempre ruim. Né? E eu falei, puxa vida, agora acho que minha carreira não vai conseguir deslanchar. Já estava com 24 anos na época. Recebi algumas sondagens e tal, mas nada... E aí começa a surgir as informações de Grêmio. E na época não tinha empresário. Né? Isso era a realidade. Era a realidade mesmo. E na época começam a me ligar lá do Sul, o Grêmio falou, não sei. E aí o Fábio Melo, que depois veio ser meu empresário na carreira toda, que eu tinha jogado no Paulista, ele falou, um dia eu vou ser seu empresário. Eu era o goleiro do rachão do time dele. Dei muitas vitórias no rachão para ele. E aí ele, né, toma a frente disso e aí, no final de 2007, sai a notícia que o Mancini ia ser o treinador do Grêmio. E aquilo abre um horizonte. Só que quem deixa meu nome na mesa para contratar é o Mano Menezes. E toda vez que eu encontro o Mano, eu falo, Mano, eu tenho que te agradecer, porque foi você que... Eu falo, não, legal, cara, isso é mérito seu e tal. E o Mancini realmente, né, acaba validando a contratação e chego no Grêmio, né, com essa responsabilidade, mas assim... com muita ambição, poxa, é a minha oportunidade. Porque eu não fui ganhando um grande salário. Eu conto essa história para os meninos. Eu precisava da oportunidade. É isso. Eu ganhava, né, no Grêmio, que eu pagava aluguel, depois eu pagava aluguel, não tinha auxílio de moradia. O que me sobrava de salário era mais ou menos o que eu ganhava no Paulista. Entendi. Eu não fui pelo dinheiro, eu fui pela oportunidade. Pô, tô saindo do clube, né? E o futebol é tudo muito rápido, né? Tanto que... no sexto jogo lá pelo Grêmio, eu acabo tendo uma lesão, tomo uma pancada, quase percorrendo num lance lá. É mesmo? Fico 50 dias parado, falei, nossa... Tu lembra que jogo que foi isso? Foi um jogo contra o time de Bento Gonçalves, Desportivo de Bento Gonçalves. E aí eu fico 50 dias afastado. Nesse meio tempo, o Grêmio é eliminado do Campeonato Gaúcho, eliminado da Copa do Brasil e tínhamos o Brasileiro. E nisso o Mancini já tinha saído também, tinha sido demitido por um problema que ele teve lá.
E falei, nossa, vamos ter que recomeçar, treinador novo, tudo, mas vamos lá, né? Minha vida nunca foi fácil. E eu lembro que era o Celso Roth, treinador, que também é um treinador que eu agradeço muito, assim, que sempre me bancou. Faltando 2 semanas para começar o Brasileiro, ele me chama, Guri, vem cá, como é que você está hoje? Você está preparado? Falou, hoje eu estou... Sinceramente, estou uns 70%, 80% da minha condição, mas daqui 2 semanas eu estou 100%. Então, você vai ser meu titular. E no meu primeiro Campeonato Brasileiro da Série A, nós tínhamos um time bastante competitivo, não era um time tecnicamente brilhante, mas muito competitivo, muitos jogadores jovens subindo da base do Grêmio. E logo no meu primeiro ano, a gente sai como vice-campeão brasileiro. No ano que o São Paulo acabou saindo campeão, na última rodada ali com algumas polêmicas ali, mas é outra história, como você falou, né? Não vou falar disso agora. Mas conta o que aconteceu no final do campeonato, né? Que você foi o melhor goleiro do campeonato. Exatamente, né? E aí, goleiro menos vazado, né? E aí a gente vem para a premiação aqui no Rio, né? E eu com 2 ícones do meu lado, Marcos e Rogério Ceni, né? 2 referências que eu tinha. Claro, pô. E aí começa, né? O melhor goleiro, 3º lugar, Marcos, né? 2º lugar, Rogério Ceni. Falei, o quê? É isso? Né? Eu olhava para minha esposa, assim, que estava na plateia, e ela chorava. E eu, em cima do palco, tinha que me segurar, né? Então, assim, futebol, ele te proporciona, em 1 ano, eu saí da Série C para ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Incrível. E no começo do ano seguinte, convocado para a seleção. Então, assim, em 1 ano, reviravolta, né? É muito rápido, né? Então, ele te permite ter essas... Se reconstruir, né? Se reconstruir, assim, você sair, né, do nada, do inferno, e estar no céu 6 meses, 3 meses, 1 ano. Então, as coisas aconteceram muito rápido nesse sentido. E, né, graças a Deus, consegui sustentar essa performance. Claro que você vive momentos ali de instabilidade, mas de 2008 até 2019, 2020, né, foram quase 300 jogos pelo Grêmio e 425 jogos pelo Atlético, né? E aí, nesse meio tempo, Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então, assim, eu posso dizer que eu sinto orgulho da minha carreira, porque joguei a minha carreira toda no Brasil e consegui feitos bastante importantes, assim, nessa carreira. Eu tenho orgulho disso, sabe? Incrível a tua carreira, incrível mesmo. Estou olhando aqui, porque foi tudo muito rápido, né? Essa explosão do Vitor no cenário nacional e até mundial, né? Seleção brasileira, o mundo todo sabe quem é você. Sim. Acredito que até times de fora tenham, né, vindo te observar. Sim, não, eu tive propostas, inclusive, para sair em 2010. Tive propostas da Espanha, da Itália. Só que, como eu tinha participado de todas as eliminatórias em 2009 e fui com a seleção para a África na Copa das Confederações, ganhamos a Copa das Confederações, eu lembro que a torcida do Grêmio fez um movimento assim muito... Que teve um peso muito grande, assim, eu carrego isso com muito carinho. Que eles fizeram uma campanha, na época, no Twitter, né, com a hashtag Fica Vitor. E foi, assim, top trend, assim, um negócio que bombou nas redes sociais. Aí, né, o meu assessor mostrava que, cara, como é que você vai... E aí, nesse inteirinho, o Grêmio me chamou para renovar o contrato. Falei, poxa, por que eu vou sair também, né? Estou para ir para uma Copa do Mundo, já tinha 26 para 27 anos. De repente eu vou para a Itália agora, né? Leva um tempo para adaptação, chego talvez no jogo. Toda essa construção que eu fiz aqui, eu perca lá e não consigo ir para a Copa do Mundo, né? Mas, afinal, renovei, né? E não me arrependo de ter feito isso. E acabei não indo para a Copa do Mundo. Mas depois de 2014 eu tive a oportunidade e me via muito mais preparado também, né? Depois de ter sofrido tantas situações de jogos importantes com o Atlético, Libertadores, decisões importantes, isso me capacitou, né, para estar mais preparado em 2014. Nessa época do Grêmio, qual foi o jogo que mais tirou o teu sono, né, nesse momento aí? O jogo que
te deixou mais apreensivo, assim? Um cara... Rapaz... Parece ser um cara muito tranquilo, muito sereno, né? Você parece ser, mas tem um jogo que te deixou assim? Bom, semana de Grenal era sempre muito tensa. Verdade, né? Esqueci da intensidade. Lá vive-se muito a rivalidade, vive-se muito, assim. Às vezes você vai jogar um clássico daqui 3 rodadas, a imprensa já está falando do clássico. Cara, mas tem mais 3 rodadas aqui, vamos respeitar os outros jogos. Mas eu lembro de uma situação, cara, que foi assim, aliás, tivemos 2 situações. Uma semana na qual até depois desse ano, acho que foi em 2009, salvo engano, depois eles começaram a colocar clássicos na última rodada. Sim. Nós tivemos um período, acho que foram 4, 5 anos que nós tínhamos clássicos. Porque em 2009, nós tínhamos ali uma situação que nós jogávamos a última rodada aqui no Maracanã contra o Flamengo. Flamengo brigando para ser campeão com o Inter. E o Inter jogava em casa contra o Santo André, que já estava rebaixado. Então, se o Flamengo não ganhasse do Grêmio e o Inter ganhasse no Beira-Rio, o Inter era campeão. Sim. Ou seja, o Grêmio poderia dar o título pro... E foi uma semana muito difícil, porque nós tínhamos que ter muita sabedoria, né, de quem ia jogar, quem não ia, e no final ali colocou um time mais misto. E, assim, por sorte, né, eu não fui relacionado para esse jogo, né? Mas eu lembro que o Grêmio fez 1-0 no Maracanã. Fez 1-0, o Flamengo teve que virar o jogo. O Flamengo virou o jogo e depois os meninos que jogaram esse jogo, chegou em Porto Alegre, a torcida foi cobrar. Vocês estão loucos, poderia... Você vê como o futebol é uma coisa muito... Vocês quase deram um título pro Internacional. Você entra em campo para fazer o seu melhor, você não pode, né, desculpa o termo, você não pode abrir as pernas para ninguém, né? Claro, fica à vontade. E aí foi uma situação bastante delicada, assim, mas que, né, a gente assistindo o jogo sabe que não houve nenhum tipo de, de facilitação. Nossa, facilitação, acho que é essa palavra. É isso mesmo. Né, pro Flamengo. Tanto que o torcedor foi cobrar lá no aeroporto, o Flamengo fez 2 gols de bola parada. De bola parada, né? Foi difícil o jogo. Até algum lance ali me pareceu falta no goleiro, mas enfim. E aí, né, e teve uma outra situação no qual havia uma expectativa do Grêmio contratar o Ronaldinho, e o Ronaldinho vem pro Flamengo. Sim. Isso em 2000 acho que 11 ou 12. É isso. E aí fomos fazer um jogo contra o Flamengo no Olímpico. E eu sinceramente, cara, poucas vezes na minha carreira eu vi um clima dentro do campo com tanta tensão e tanta hostilidade. É mesmo, cara. Porque teve aquela situação. E foi assim, a gente ganha o jogo, né? O Flamengo acho que faz 2-0 no jogo, né? E a gente acaba virando 4-2 e ganha o jogo. Pra você ter ideia, cara, no dia seguinte, a minha mandíbula travou. Eu não conseguia abrir a boca. Eu tive que ir no dentista. Aqui estava tudo travado. Pra você ver o nível de tensão. Caramba, cara. Eu tive que ir no dentista. Ele teve que aplicar uma anestesia e começar a manipular para conseguir soltar, abrir a boca. Eu não conseguia comer. Não conseguia colocar o garfo na boca para comer. O nível de tensão que chegou esse dia foi uma coisa absurda, assim. Foi realmente algo que marcou muito, assim. O nível de tensão e hostilidade que havia dentro do estádio foi realmente algo muito, muito marcante. Caraca, não, que coisa louca, né? Não, assim, e você é um cara que, já falei aqui, tranquilo, né? O cara sereno. Mas você jogou futebol, cara. Futebol todo mundo tá com medo. Ganha aquele que disfarça melhor. É verdade. Todo mundo tá apavorado ali. Não tem como tu não ter medo. Frio na barriga, tu o dia que você não tiver medo, que você não tiver ansiedade para jogar mais, aí você tem que parar de jogar. Esquece. Foi por isso Vitão, que eu parei. Qual a defesa que você considera assim, mais impactante lá no Grêmio, na época do... No Grêmio? É porque no Atlético Rapaz, a gente vai depois vai falar. Não, no Atlético a gente já sabe. Essa é meio óbvia, né? Cara, teve um jogo
que me marcou bastante. Assim, eu, graças a Deus, tenho defesas muito marcantes com a camisa do Grêmio, mas teve um jogo que a gente fez contra o Flamengo também. A gente ganha de 4-1, mas a gente ganha de 4-1 e eu saio como melhor em campo. Acho que foram 6 defesas assim de nível alto, sabe? E tem uma narração muito legal do Pedro Ernesto Denardim, né, que era até da rádio lá, acho que é a Rádio Gaúcha, que é bastante emocionante. Então, depois, se puder puxar esse jogo aí, né, nós ganhamos de 4-1, mas foi um jogo que eu trabalhei muito, assim, fiz defesas de alto grau de dificuldade, assim, né? Foi um enfrentamento muito legal contra o Adriano, Imperador. Foi bem legal. Acho que era, se eu não me engano, era o Adriano e o Emerson no ataque, o Emerson Sheik, acho que, né? Então era um ataque bastante poderoso. Acho que foi em 2009 isso aí. Trator. Porque o Emerson acaba saindo, aí chega o Pet e aí eles se juntam para fazer a campanha aí, para enfrentar o Grêmio no último jogo Exato. Foi o último jogo do campeonato. Esse foi o jogo lá em Porto Alegre. Isso aí, perfeito. E aí, você teve todo aquele movimento para não sair do Grêmio, mas acabou saindo, né? E como é que foi para você ter que deixar acho que a palavra deixar para trás a frase é muito forte, mas teve que virar a chave, buscar outros ares, né? Outro lugar para poder continuar a tua carreira dentro do Brasil, né? Que é ainda mais difícil, como o Anselmo falou. Na verdade, assim, cara, eu não tinha uma intenção de sair do Grêmio, né? Mas acabou chegando a proposta, houve um acordo financeiramente para o Grêmio, na época, entendeu que eram valores expressivos, importantes. Nós conversávamos aqui, né, que dentro do mercado nacional foi o maior valor histórico por um goleiro, né? E para mim também me dava essa possibilidade de financeiramente também ter um salto, né? Mas assim, foi difícil a decisão porque eu tinha uma estabilidade, era capitão do Grêmio, já tinha uma identificação muito bonita com a torcida, já tinha uma história legal, já estava construindo a arena do Grêmio, eu queria jogar na arena do Grêmio, ser o goleiro da arena do Grêmio. Na semana que sai a negociação, eu vou lá na arena, eu estava olhando o mapa de camarotes da arena do Grêmio para poder comprar um camarote. Caraca. Mas os planos são de Deus, né? Deus é que escreve nosso caminho, então, a partir do momento que apareceu a possibilidade de jogar no Atlético e já estava tudo acertado, né? Procurei tirar informações de estrutura, de elenco, de cidade, né? Interessante que na sexta-feira, antevéspera do jogo, o Grêmio ia jogar contra o Atlético no domingo. Caramba! Ou no sábado, não lembro. E na véspera, antevéspera, eu tinha treinado o time titular do Grêmio para jogar. E se eu jogo, eu não poderia, porque era o 7º jogo, era a 7ª rodada. Puta. E aí eu lembro que eu fui falar com o Luxemburgo, que era o treinador na época, né? E falou, existe isso e tal, e deixei ele ciente. E aí eu saio do vestiário, vou na sala da presidência para entender o que estava acontecendo, né? E falaram que estava bem encaminhado e tal. Falei, tá bom, então vocês, né, decidem aí, só me avisam. E eu saio da sala da presidência lá do Grêmio, 20 minutos, meia hora depois, né? Eu tô indo para casa, meu telefone toca, era meu empresário, falou, o Cuca quer falar com você. O Cuca era o treinador do Atlético. Tô muito feliz que você vem e tal, que bom, né? Vamos ser campeão aqui e tal. Eu falei, acho que o negócio está acontecendo. Eu acabo de desligar o telefone com o Cuca, o Calil, porque era o presidente, dá a tuitada. Essa tuitada é famosa também. Eu falei, bom, não tem mais o que fazer, né? Então, vamos agora. Eu não tinha assinado um documento sequer, cara. Nada. O Calil adorava o Twitter. Adorava dar uma soltada dessa do Twitter. Eu não tinha nada assinado. A gente levou o Muriqui pro Atlético. E na época, não estava 100% finalizado. Estava com uma pendência, assim, um ajuste de salário. Nós gostaríamos de um valor e o Atlético estava oferecendo um valor menor.
Aí ele tuitou. Tuitou a contratação do Muriqui. Vai ter que pagar o valor que vocês queriam. Pagou o valor. Aí ele foi tiro no pé. Mas né, hoje, como executivo do futebol, assim, eu tenho muita cautela contra. Eu só libero anunciar o jogador. Eu falo, depois que tiver tudo assinado, todo mundo concluído, gente, não anuncia, não divulga nada, não publica, porque assim. Claro que se já existe um acordo, a gente tem que, né, de certa forma, confiar, mas... Mas é outra coisa, não foi muita coisa, não. Na época era tipo 20% a mais que a gente estava querendo no salário dele. Tá bom, te facilitou. Isso é muito, muito louco, porque você ia mudar toda a tua vida, né? Você podia sair do sul para vir para o sudeste, um clima diferente, um momento diferente. Você ia ter que, mesmo sendo o Vitor, ia ter que reconstruir toda uma história. Chega com peso de você chegar com uma grande contratação. O Atlético vivia um período de dificuldades na posição, né? Então, você chega com peso... Você chega com peso grande, impactante, mas ao mesmo tempo você chega com uma responsabilidade muito grande, né? Claro, pô, muito grande. Mas você já era um cara mais estabilizado, né? Tu era um cara mais senta. Você chegou no Grêmio com 24, 25. Você chega no Atlético com 29 anos. Tu já era um goleiro de seleção brasileira, um goleiro pronto para assumir qualquer tipo de responsabilidade. E aquele time de 2013, aquele time maravilhoso, né, que vocês tiveram, já estava sendo formado, né, em 2012, né? As peças-chave chegaram no ano seguinte, né? Conta um pouco dessa formação desses caras aí que você foi observando, falou, cara, acho que dá para sair um time campeão. Lá de trás a gente tem essa visão, né? De como o time vai performando. Pô, Marcos Rocha do lado direito, os jogadores chegando. Pô, aquele time o time de vocês era sensacional. Era um time muito rápido, muito competitivo, muito dinâmico, né? Nós tínhamos o Bernard ali surgindo, né? Que time era aquele, cara? E aí a cereja do bolo foi o Ronaldo, né? Que a hora que chegou impactou, porque um jogador com a hierarquia que tem ele, com a capacidade, né? Então o Ronaldo consagrou o Jô, consagrou Tardelli, consagrou o Bernard, né? Ele achava passes que ninguém acha, né? Então assim... E em 2012 nós, né, brigamos até a última rodada também pelo título, né? Acabou ficando com o Fluminense. E depois de muitos anos o Atlético acaba voltando para a Libertadores. Acho que faziam 10 ou 12 anos que o Atlético não disputava a Libertadores, né? E aí em 2013 foram chegando algumas peças, chegou o Josué, acho que o Alexandre chegou, não lembro se ele já estava em 2012. Então, o Pierre já estava? Pierre já estava. Pierre, Richarlison. Tinha um outro volante. Donizete. Que é isso, cara? Tinham três caras. Esse era o mais odiado do futebol. Mas não, assim... Irmão, mas pro Atlético ele era sensacional. A torcida ama ele. É odiado, modo dizer, porque ele era firme. Ele, né? Firme. Hoje, talvez, com o VAR, ele ia ter um pouco mais de dificuldade. Ele olhava feio pros caras. Mas ele, né, dava muita proteção para a defesa dos dois, né? Então, nós tínhamos um time muito dinâmico, muito leve, né? O nosso ataque era um ataque, né, muito eficiente, né? Imagina, Ronaldinho, Jô, Tardelli e Bernard. Então, assim, era bombardeio de todos os lados. O Bernard era um menino, né, cara? O Bernard tinha 20 anos, né? Tava subindo, né, da base. O Cuca resgatou ele, estava emprestado para o time de Sete Lagoas, jogando de lateral direito. O Cuca vem. Não, essa história é muito boa, é verdade? É verdade. Não, ele pequenininho de lateral direito. Marcos Rocha também estava emprestado por América, jogou ano anterior, 2011. O Marcos Rocha também estava jogando no América, né? O Cuca trouxe de volta e foi montando o time, né? E deu liga, cara. Deu liga porque era assim, além de ser um time muito bom, né, em termos competitivos, era um ambiente muito bom que nós tínhamos. Você sabe que ambiente faz muita diferença. Faz muita né? diferença. Que legal. Você pode ganhar sem ter um ambiente 100%, né? Mas se às vezes as coisas não estão rodando bem e o ambiente não é bom, o futebol não caminha. Verdade. Então, se você tem um ambiente, a chance de você ganhar, e nosso ambiente era muito bom. E nós gostávamos de estar juntos. Então, nós tínhamos 2, 3 jogadores que eram muito contador de história, que trazia alegria para o vestiário. Pierre, Júnior César, o
próprio Donizete era um cara, né, bastante brincalhão. Então a gente sentava ali depois do jantar. Então no futebol você tem ali o jantar às 7 e você tem um lanche ali 10h30 da noite. Tinha dia que a gente emendava, acabava o jantar, ficava até 10h30 ali na resenha. E acho que é isso que vai criando essa liga, né, no vestiário, porque você gera uma relação de amizade mesmo, de vínculo, hoje nem né? tem mais, né? Hoje isso aqui matou, né? Isso aqui matou. Hoje o celular... Triste. Você já não tem mais a resenha no vestiário. O atleta hoje está muito mais profissional, isso é inegável, o cara se prepara muito mais, mas ao mesmo tempo está mais individualista, né? Então... Dentro de um esporte que é extremamente coletivo. Exatamente. Então, não existe muito mais essa... Claro que existe, mas em menor quantidade essa interação dentro do vestiário. Irmão, dentro esse time que vocês tiveram, e eu já, o Júnior César, o próprio Ronaldo, enfim, então jogadores que a gente conhece, né? A gente se relaciona. O Júnior César a gente revelou, trabalhou com a gente até... Gosto muito dele. Até a segunda volta para o Fluminense. Ele trabalhou com a gente desde 14 anos. Ele foi muito importante, um jogador muito tático, muito rápido. Compunha bem defensivamente, tinha boa presença no ataque, gostava muito do Júnior César. E esse time de vocês é um time bem determinado, eu quero dizer, com funções, né? E o Ronaldo muito bem determinada a função do Ronaldo, que era mais quase com um segundo atacante jogando perto ali do Jô, do Tardelli. E tem aquele lance, é impossível não lembrar, foi na Libertadores, né? Com o Rogério, da água. Cara, você tá lá de trás, tu tá vendo tu tá ligado no jogo, né? Atento. Tu vê o Ronaldo, mas tu não viu. Conta pra gente, qual é a tua visão de trás quando aquele lance acontece? Porque os gênios, eles fazem a grande jogada mesmo quando a bola não tá rolando. Exato. Isso é inteligência esportiva, né? Porque o cara para fazer pensar um negócio desse, não sei se foi premeditado, mas veio a calhar. Ele tem que saber que não existe um impedimento na lateral. Tem que conhecer pelo menos a regra do jogo. E você tem que conhecer seu companheiro, que o Marcos Rocha tem um lateral muito longo. Muito longo, verdade. Né? Cansamos de fazer gol com o lateral do Marcos Rocha. Perfeito. Né? Mas acho que inicialmente foi uma casualidade. Ele chega ali para conversar com o Rogério, o jogo estava parado. E aí eu vejo, né, o juiz autorizar. E quando eu olho o Ronaldo correndo, saindo da pequena área, do nada. O que esse cara tá fazendo ali? E o Rocha, a hora que eu olho já o jogo correndo para dentro da área, ele só rola a bola, mas assim, é emblemático, assim, né? Parece piada. E você acaba até falando, poxa, os caras estavam, né, o adversário estava, né, desligado, desatento, mas assim, é um lance que você falou, é genialidade. Você não pode tirar o mérito do cara que conseguiu identificar uma solução numa situação improvável. E ninguém tinha pensado nisso, que isso poderia acontecer. Eu nunca Exatamente. Alguém já viu isso acontecer no futebol? Não lembro de ter visto isso acontecer em uma oitava de final de Libertadores, não é isso? Não, aquela foi estreia. Foi estreia? Aquela foi estreia. Foi na estreia, foi grupo. Foi grupo. Tá. Eu tô olhando aqui, vocês se enfrentaram nas oitavas, né? Também, né? Nós tivemos 4 jogos com o São Paulo. Eu falei, cara, mas numa oitava de final, o maluco fazer uma coisa. Mas mesmo assim, enfim. Mas o Ronaldo tinha disso, né, cara? Depois ele criou aquela situação de bater a falta por baixo da barreira, né? Ele fez no Atlético, ele andou fazendo alguns gols assim, fez no Flamengo, contra o Santos, que foi um jogo que marcou muito. Então é um cara que encontrava soluções. E para mim foi assim um grande privilégio poder dividir vestiário e estar no mesmo time que ele, cara. E assim era legal. Imagina a consideração dessas figuras, hein? Cara, assim, acho que tinha o grupo maravilhoso desde a relação e tinha os subgrupos, isso acontece em qualquer lugar. São afinidades, É isso aí. Pô, e o Ronaldo mais do samba, mais da galera do Gil. Mas o Ronaldo, cara, ele era um cara muito tranquilo, muito acessível, sabe? Não tinha aquele status de estrela. Ele, dentro do grupo ali, ele extremamente carismático, sempre sorridente. E era legal que às vezes acabava o treino, né? Tava o pessoal já alongando e tal, né? Ele parava para bater falta, aí terminava ali. Aí eu pegava umas bolas, gaúcho, eu gritava e pum, dava aqueles balões assim, que a bola quase que pegava na nuvem e descia. Aí ele só fazia, a bola colava no pé. Teve situações que eu batia a bola, ele dominava entre as coxas, a bola não caía, ele
espremia a bola entre as pernas. monstro, Cara, né, absurdo. Tecnicamente. Não, o Bernard, os meninos mais jovens ali, os caras rolavam no chão de dar risada, porque assim, era absurdo o repertório de domínio que ele tinha. Isso. Eu podia dar a bola, nenhum jogador conseguia dominar. A bola descia riscando, balançando. Ele, pum, a bola colava no pé, cara. É um absurdo, assim, absurdo. E aí ele tava treinando as faltas, chegava um outro. Cara, o que você quer treinar falta? Você sabe que no jogo quem vai bater sou eu. Depois que eu treinar, você treina. Verdade. Eu falava na brincadeira, não para menosprezar. Claro, óbvio, mas né? é Não verdade. Cara, e você falando isso, do domínio, e às vezes as pessoas, a gente brinca que é óbvio, mas a galera esquece que o domínio é 50% de uma boa execução do próximo movimento. Exato. E aí, não, ele quando estava com a bola, entendem. né, que ele protegia, né, colocava o corpo na frente, ninguém tirava a bola do pé dele, cara. Impossível. Como ele protegia a bola. E incrível que mesmo no Ronaldo, Tardelli, essa trinca no meio absurda, uma defesa... Assim, em termos de completude, o time de vocês se completava de uma forma muito legal e não foi à toa que ganhou o que ganhou. É verdade. Mas foi decidido por um pé de quem tinha que usar a mão. O imponderável do futebol que às vezes faz parte, né? E a gente é apaixonado por isso, a vida. Cara, assim, tirando esse jogo do Tijuana, teve algum momento, eu vou chegar nesse jogo do Tijuana aqui, você deve estar de saco cheio de falar desse jogo, mas é impossível falar com você sobre futebol da tua carreira e não falar dele. Teve algum outro jogo em que você viu o time em dificuldades, em que você falou, cara, acho que vai ser difícil, a gente não pode dar mole. Cara, depois das oitavas de final que a gente passou de São Paulo, né, com 2 vitórias, nós vivemos fase após fase de superação, cara. Porque nós saímos perdendo para o Tijuana 2-0 lá no México. E conseguimos um empate. O Tijuana, até então, não tinha sofrido nenhum gol jogando em casa. Pra você ter ideia. Tinha eliminado o Palmeiras. Era um time muito bom, o Tijuana. Né? Até o Turco, depois foi nosso treinador, né? Primeira vez que eu encontrei ele, falou, quero te pegar pelo pescoço. Futebol tem esses reencontros, né, inusitados e legais. E o Turco é um cara que eu tenho um carinho muito grande, porque, assim, é uma pessoa nota 1000 e tem uma história de vida muito bonita. Voltando, né, ao 2-2, a gente faz um gol ali numa bola parada, meio que numa casualidade também, que a bola passa, o Tardelli complementa no segundo pau. Depois o Luan acaba achando um biquinho salvador ali, empata o jogo, e a gente foi para o jogo em casa bastante confiante. Né? Afinal de contas, nós éramos o melhor mandante da competição, o melhor mandante mundial, e nós tínhamos muita convicção em casa. Aí tem toda essa situação do pênalti. Semifinal também, nós fomos jogar com o Newell's na Argentina, mas assim, time muito bom do Newell's. Tomamos 2-0 lá, mas assim, tomamos pressão o jogo todo. E você tem que voltar para reverter em casa. Né, teve a situação do apagão da luz lá, que parece que Deus apagou a luz ali do estádio para a gente conversar, ajustar, e logo em seguida saiu o nosso segundo gol. A final contra o Olímpia também, cara. Caraca. A gente toma 2-0 com um jogador a menos. Aí chega no vestiário, aquela sensação de desânimo, até porque nós teríamos que jogar no Mineirão e não mais no Independência, por causa de capacidade de estádio. Então todas as fases assim, da Libertadores, nós tivemos situações assim, que poderíamos ter desanimado, mas principalmente na final, eu falei, gente, nós ali, né, todo mundo chateado ali. Rapaziada, é a nossa última chance de podermos ganhar uma Libertadores com esse grupo. Nós podemos disputar outra, ganhar, mas com esse grupo, com esse pessoal que está aqui, é a última e única. Porque muita gente vai sair, outro vai para outro. E ali a gente já foi mobilizando para o segundo jogo. Né? Mas assim, foi um golpe duro, aquele jogo de ida da Libertadores. Vivemos depois, no ano seguinte, também algumas situações na Copa do Brasil, né? De 2-0 fora de casa contra o Corinthians, e saímos perdendo em casa, viramos para 4-1. Incrível, Flamengo a mesma coisa, perdemos 2-0 no Maracanã, tomamos gol em casa, tínhamos que fazer 4-1, fizemos 4-1, né? E fomos para a final. Então, assim, o Atlético, ele foi criando esse estigma de ser um time que se recusa a perder. Eu acredito, né? Eu acredito, para quem está no campo, para quem está, né, envolvido nessa história, sabe a força que isso tem, cara. É impressionante. É algo que
que arrepia quando você está dentro de campo mesmo, que a torcida joga junto, é muito legal. E com relação a gente começar a caminhar para o fim, o pênalti, né, cara? O pênalti contra o Tijuana. O pé. Era hábito você levantar o pé? Eu acho que até faz parte do meio que da alavanca do corpo, né? Quando você se joga, né? A perna vem junto, mas não vem para cima, só quando você direciona, faz a força para essa direção. Já é comum? Era natural? Sim, Fernando. Se falar que é uma situação que eu treinava... Não. Apesar que em 2007, jogando pelo Paulista de Jundiaí, eu pego um pênalti contra o Guaratinguetá de forma muito parecida. Eu caio e deixo a perna. E fazia, né, defesas assim, de situação de enfrentamento, que você já está caindo, que você deixa o pé, para você aumentar a sua amplitude, né, seu raio de defesa, seu raio de ação. Né? Então, você abre o braço, você deixa a perna. Mas ali, naquele pênalti, cara, foi quase que um instinto de salvação, de desespero, cara. Porque a hora que você cai, você vê a bola, né, num rumo diferente de onde você está, a única reação que eu tive foi levantar o pé. É uma situação treinada? Não. É uma situação que foi casual? Também não. Eu tento, né? No desespero, mas eu tento. Né? É como se fosse seu último recurso ali, né? E a bola veio numa altura que possibilitou que ela encontrasse meu pé pelo caminho. E a hora que ela bate no meu pé, ela faz um barulho tão gostoso que assim, hoje eu consigo lembrar esse barulho, né? Aquele pum. E aí eu já olho para trás e eu ouço a explosão no estádio. A bola não entrou. Né? Porque quando você defende a bola com a mão, né? Você dá direção nela, você está vendo a bola. Vendo a trajetória, isso. A bola com o pé, não. Eu estou caindo aqui, ela pega aqui. Né? E eu não sei para onde ela vai. E aí, a hora que eu consigo localizar a bola, ela está explodindo na placa de publicidade, na lateral do campo. E todo mundo começa a pular em cima. E eu vejo o jogador do Tijuana com a bola na mão para bater o lateral. E eu, desesperado, sai, vai. O jogo não acabou, aquele desespero, você tentando comemorar, mas não pode. Mas a hora que realmente o jogo acaba, cara, assim, é algo surreal, que assim, você não consegue descrever, porque você não consegue entender a importância e o tamanho daquele momento, cara. Você não consegue, até hoje, cara, assim, né, talvez, sei lá, daqui 20 anos você vendo o lance, né, mas realmente foi algo que marcou muito. Depois que acaba o jogo, a torcida gritando, aquela quantidade de imprensa, chego no vestiário, tinha lá umas 50 pessoas no vestiário, todos pararam, se colocaram de pé e começaram a aplaudir, inclusive o presidente em lágrimas. Cara, isso marca na carreira. Eu tô quase chorando aqui. Né? É uma coisa que marca a carreira de um atleta, assim. Pô, são situações que realmente, né, que você olha para trás e quando você vive isso, fala, poxa, valeu a pena, né? Tanto sofrimento, tanta renúncia que você faz da sua vida pessoal para poder viver um momento como esse, cara. E foi daí que começou o São Vitor? Foi a partir desse dia. Até o narrador, né, o Piquitito, que foi o primeiro a usar durante a narração, né? Ele fala umas 50 vezes lá, Vitor. Aí em algum momento fala, São Vitor. Aí isso acabou, né, realmente pegando e o 30 de maio, que foi o dia da defesa de Tijuana, virou o dia de São Vitor para o torcedor atleticano. Eles fazem procissão, a torcida faz procissão. E é verdade, eles fazem uma procissão ali. Caraca, que maneiro! Isso é muito legal. Tem um lugar que eles fizeram, né? Não estou falando que. Não estou me endeusando. Não, isso é deles. Eles fizeram uma espécie de altar com um azulejo assim que tem a defesa estampada ali, eles se concentram ali nas imediações do Estádio de Independência e fazem, né, essa celebração. Assim. Cara, que foda, cara, que legal. Parabéns pra tu, assim, não tenho o que dizer, pô. E acho muito merecido, tá? Porque dentro da história, dentro do que foi feito, dentro da forma que aconteceu, porque tudo também tem um jeito que acontece. Mas eu acho assim que, desculpa até te interromper. Não, fica à vontade. Para não perder o raciocínio. Quem tem que falar é tu. Mas eu acho que foi, além do que representou para a conquista, ali para a sequência, eu acho que foi um marco histórico, porque o Atlético era um time que sempre viveu muitas injustiças, né, de possíveis conquistas épicas, mas de muitas frustrações, né? Acho que foi em
81, que acaba sendo eliminado pelo Flamengo, num jogo que teve várias expulsões. Perdeu o Campeonato Brasileiro para o São Paulo de forma invicta. Que ninguém entende como isso pode acontecer. Então, assim, são obras de regulamentos, às vezes, ruins. Então, assim, o Atlético tinha esse histórico de frustrações, eu não gosto de falar de azar, mas que também... Então, talvez aquilo quebrou essa sequência de acontecimentos ruins e, a partir dali, a gente viu que era possível também se caminhar para uma conquista. Então, acho que não só para o momento, mas talvez para a história do clube foi uma quebra, sabe? Foi um momento rompante, assim, do azar, é onde a manteiga começou a cair para cima, entendeu? Não, e o próprio Cuca tinha um estigma desse também, de não ganhar título, de não sei o quê, e chegou aqui já no Atlético, já chegou batendo já. Exatamente. Com relação à Libertadores. Irmão, só para a gente não passar em branco nisso, como é que foi para você depois não sei se frustração, mas da não ida para 2010, tendo participado bastante, a convocação para participar de uma Copa aqui, cara? Como é que foi para você receber essa notícia? Rapaz, 2014, assim, claro que eu sempre tive como objetivo de carreira, a partir do momento que eu estou num clube de ponta, primeiramente o Grêmio, depois o Atlético, de poder disputar uma Copa do Mundo. Acho que é o sonho de todo atleta, Verdade. Na nossa época era o fim, hoje talvez pode ser um meio, Mas enfim, é outra discussão. Isso é outra discussão, mas o ponto é maravilhoso. Parabéns. Verdade. Sempre foi o objetivo maior, E aí, 2014, assim, eu já não tinha tanta ilusão ou, assim, convicção, vou usar o termo convicção, de que eu poderia estar, porque a gente ganha Libertadores, e quem tinha sido convocado para as confederações era o Diego Cavalieri, que tinha feito um excelente Campeonato Brasileiro em 2012. Então, assim, eu não tinha nenhuma convocação com o Felipão, sempre estava o Jefferson, o Júlio e o Diego. E eu lembro que, segundo semestre de 13, eu tenho minha primeira convocação com o Felipão, uns amistosos que a gente fez lá na China. Acho que não sei se foi outubro, setembro de 2013, agora não lembro. E aí eu vou para esses amistosos e tal, participando dos treinos. E eu lembro um dia que eu estava no meu quarto, lá em Pequim, e o Felipão me chama, falou: Vitor, oi, professor, eu estou muito impressionado com o seu trabalho. Eu tinha ouvido falar muito bem de você, mas, vendo seus treinos aqui, realmente eu vejo coisas muito boas e que validam o que os outros me falavam. Eu falei: que bom, professor, tô aqui para poder te ajudar. E aquilo me acendeu uma esperança. Falei: poxa, o treinador tá me dando esse feedback, quem sou eu para... Foi lá no teu quarto fazer isso? Quem sou eu para dizer que eu não tenho chance? Então, vou trabalhar para isso. Depois teve mais uma convocação antes do final de 2013 e joguei um amistoso que a gente fez contra Honduras lá em Miami, Foi um jogo até relativamente tranquilo, fui seguro nas oportunidades que eu participei e fiquei com essa chama acesa. Aquilo me acendeu a chama de poder, disputar, E aí você vive aquela expectativa, porque você não sabe. Eu realmente não sabia, Tinha alguns indícios, alguma coisa assim, alguns movimentos, mas ninguém soltava a lista antes, Cara, onde tu estava? Lembra onde tu estava? Eu estava em casa, cara. Aquela noite, assim, a noite deve ter durado umas 50 horas aquela noite. Não conseguia dormir, na ansiedade. Mesmo assim, não estando com aquela expectativa tão alta, mas, poxa, tinha chance, tinha claro. Coisas assim que me fazia acreditar que era possível. E aí e nisso, assim, meu nome, ele me atrapalha, porque a convocação ela fez em ordem alfabética. E aí vai chamando, fala: bom, se passar do D... Verdade, porque ele estava disputando. E chegou dele, não falou Diego Cavalieri. Aí chegou no J, Júlio, já falei: cara, eu acho que vai dar. E acho que tinha o Cássio correndo por fora também, que falavam-se, porque o Corinthians tinha sido campeão no ano antes da Libertadores e tal, tinha feito aquele baita jogo no Mundial.
E aí vai passando, cara, na hora que fala meu nome, assim, na lista, cara, eu tava até com o empresário, o Fábio Melo. Foi o último nome o teu, não? Seu depois, cara, porque é sacanagem. Não lembro. Eu só sei que eu saí correndo, gritando, desesperado. Eu nem lembro se tinha mais gente. Verdade, eu corri pro quintal de casa e dava cambalhota e rolava na grama. Foi uma alegria, assim, absurda, porque é o sonho, cara. É o sonho que a gente tem, né, de poder fazer parte, né, de uma Copa do Mundo. E fruto do trabalho. Eu nunca tive ninguém, sabe, trabalhando em bastidores, assim, sempre muito cara limpa, sabe? Então foi muito gratificante poder ter vivido um momento como esse, né? Que acabou de uma forma um pouco mais frustrante ali, né? Não era da forma que a gente esperava, mas, né, fica essa boa memória, essa boa lembrança de ter conseguido servir meu país, minha seleção em uma Copa do Mundo. E aqui, são fatalidades que acontecem na vida e o esporte é o reflexo da vida. Irmão, um ping-pongzinho final para a gente meter o pé e deixar tu trabalhar, que a gente está atrapalhando o teu trabalho. O que é mais difícil? Defender um pênalti ou contratar um jogador que dê certo? Porque tu pode contratar o Pelé e ele pode não representar, pode não jogar. Assim, é bem rapidinho. Assim, eu acho que é defender um pênalti. Porque, assim, hoje, mesmo com os processos que nós temos dentro de uma contratação, né, você trabalha variantes que possibilitam você ser mais assertivo, né? No entanto, o jogador não é uma máquina, né? Existe, né? A gente sabe que o jogador que às vezes deu certo num lugar não garante sucesso, né? E é tudo muito complexo, né? Acho que essa função minha hoje, né, saindo um pouquinho da contratação, mas de um todo, né? Eu costumo brincar, fazer uma analogia de que o gestor do futebol, o diretor de futebol, ele é como se fosse o Sol no sistema solar. Tudo orbita em volta dele. Boa. Né? Tudo converge para ele, né? Então, você tem que estar monitorando tudo. É imprensa, é torcida, é comportamento de jogador, é mercado, é fazer elo com o treinador, é estar dando suporte e respaldo para o treinador. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que estar fazendo ao mesmo tempo. E quando você é atleta, ou está ali para pegar um pênalti, a única coisa que você está preocupado é com o momento, é com o jogo, é com a forma que você se prepara, o seu descanso e sua alimentação. São 3 ou 4 coisas que você tem que estar focado, né? E na gestão você tem N variantes ali que você tem que estar o tempo todo monitorando para que você consiga manter, né, o avião no rumo, né? No rumo, treina a linha. Então, Tem alguma coisa que tu sente falta da vida de atleta? Cara, eu sinto treinamento, vestiário, a resenha, o ambiente de competição hoje, apesar de estar dentro do vestiário, não é a mesma coisa, né? A sensação de impotência, né? Ela é muito grande, né, cara? Você não tem controle de nada. A partir do momento que você chegou no estádio, acabou, você não tem mais o que fazer, né? Dar uma outra palavra, tentar falar alguma coisa no vestiário para mobilizar ali, mas... Então, assim, essa hora que você entra para aquecer, o estádio cheio, isso é bom mesmo, né, 70, 80 mil pessoas ali, isso, né, só quem está ali dentro, né, do campo ou, né, viveu como atleta, né, sabe o que é. Isso é viciante, né? Isso é uma droga, né? Num bom sentido falando. Isso, né? Por isso que o jogador, às vezes, ele tem tanta dificuldade em sair de cena, porque ele não quer abrir mão disso, porque é realmente algo muito prazeroso, né? Viver esse ambiente de competição. E o que tu não sente falta? De ter que tomar injeção para jogar direto. Verdade, das dores. Né? As dores. Porque... Esse lero-lero de que esporte é saúde é uma grande mentira. Quando se trata de esporte de alto rendimento, a gente joga o tempo todo com dor. Cara, assim, eu ainda vivo muito próximo do que era a minha realidade como atleta, né? Mas, às vezes, algumas injustiças, críticas ofensivas que né, tem cunho pessoal, né? Perfeito, isso aí é absurdo.
Mas o resto ainda continuo vivendo, né? Verdade. A distância da família, que é ruim, né? Concentrar. Hoje eu estou muito mais fora de casa do que enquanto era jogador, porque né, o jogador treina ali o período, de manhã ou à tarde, normalmente, um dos 2 períodos, nem sempre são 2 períodos, ele acabou o treino, ele faz ali tudo que tem que fazer, recuperação, e vai para casa, eu fico. Eu chego lá... Não tem férias. Eu chego no As férias do jogador é o que tu mais trabalha. Minhas férias esse ano foram caóticas. Né? Ótimo isso. Então, assim, eu chego no clube lá às 8h30 da manhã, né? Os atletas se apresentam, treino pela manhã às 9h, então eu tô lá até 6 horas da tarde, 7. Então, estou em casa, tá o telefone. Né? Tem hora para chegar, não tem hora para sair. Qual o teu maior orgulho nessa tua história aí? Cara, assim, o orgulho de ter conseguido atingir feitos que eu não imaginava quando saí de casa com 14 anos, né? Acho que nem nos meus melhores sonhos, né, imaginava... claro que você tem que se alimentar de sonhos, mas você tem que ter pé no chão, né? De chegar num nível de idolatria de 2 grandes clubes, de ser campeão, de ir para uma Copa do Mundo, de ser respeitado, de ser uma referência. Cara, acho que é o orgulho da carreira que eu construí, sabe? Teus pais acompanharam até que idade, tu? Minha mãe ainda é viva, né? Meu pai faleceu em 2017. Então ele acompanhou? Acompanhou. Bom. E meu pai, assim, ele era uma pessoa muito simples na sua essência, uma pessoa mais retraída, mais tímida, né? Mas eu sabia do orgulho que ele tinha. Meu pai poucas vezes foi no estádio para ver jogo meu, né? Mas ele é muito mais na dele e tal. Mas minha mãe falava, você não imagina o orgulho que seu pai tem de você. Porque meu pai era muito fechado, assim, né? Ele vem de uma criação onde o papel do pai era mais de provedor, assim, uma coisa mais... Entendi. Uma relação mais... Não fria, mas uma relação um pouco mais distante. Um pouco mais distante, né? Apesar que eu sempre tive muito bons exemplos do meu pai, né? Então... Mas quando minha mãe falava isso... E eu me orgulhava disso, né? Nossa, o pai está todo orgulhoso aqui. Então, Legal. Isso é legal. Legal tu lembrar disso do jeito que você lembra. E assim, a coisa que eu lamento um pouco dentro da carreira do futebol, que o futebol nos deixa muito longe dos familiares, foi o fato de não ter conseguido aproveitar mais meu pai. Porque eu sempre tive... acho que isso fica até como uma reflexão para quem está vendo, né? Não só do futebol, mas família, cara. Às vezes a gente está muito focado, né, no futebol, está, né, distante. E eu sempre tive isso comigo. Quando eu tiver uma condição melhor, eu vou levar meus pais para viajar nas férias, né? Eu consegui fazer uma vez isso com meu pai, né, que foi conhecer a praia. Meu pai não conhecia a praia, tá com 60 e poucos anos. E aí ele adoeceu e cada vez que eu encontrava ele sempre um pouco mais debilitado, né? Então eu não consegui levar esse plano muito com meu pai, mas com a minha mãe. Pensa numa senhora que gosta de viajar. É muito bom. Eu lembro que em 2014, assim, quando... 2013 para 14, acho que foi... Não lembro, acho que foi 14. Eu falei, mãe, para onde a senhora... O seu sonho que você quer viajar? Fala que eu vou te levar. Eu quero ir para Roma, eu quero ir lá no Vaticano. Então nós fomos para o Vaticano. Bem católica, né? E aí Que legal. Eu lembro que tirei o passaporte dela, nunca tinha viajado para fora. E aí levei, assim, e até hoje ela tem todas as passagens guardadas. Minha mãe é dessas que vai guardando as recordações, né? Cara, que maneiro. Então, sempre que eu posso, eu estou levando ela para viajar, né? Vira e mexe, ela, graças a Deus, ela tem uma saúde muito boa, então ela pega o avião lá no interior de São Paulo, vai para BH sozinha, está com 76 anos, minha mãe, ele vai. Mãe, vamos para a praia? Vamos. Arruma a mala, ela topa. Então, assim, eu não consegui fazer com meu pai, né? Eu tento proporcionar para minha mãe, porque acho que, assim, é onde a gente tem que investir nosso tempo e nosso dinheiro. É a família, né, cara? O resto é... Perfeito. Eu tenho uma dúvida, Vitão. Quando você vai para um jogo, normalmente você estuda os atacantes que vão cobrar um pênalti, alguma coisa assim, né? Então, quando determina quem vai bater o pênalti, você tem toda a história dele, de como é que ele bate, se bate para a direita, né? Você tem esse estudo.
Mas para você definir a hora que se você vai pular para a direita ou para a esquerda, tu vai em cima do que o vídeo falou ou da maneira que ele vai correr para a bola, alguma coisa? Acho que tem as duas coisas. Tem o feeling e tem o histórico, né? Todo batedor ele tem um canto de segurança. E no momento de pressão, talvez ele vai buscar segurança. A não ser que seja um Zidane que na final de Copa do Mundo dá uma cavada no meio do gol. Né? Mas esses são os fora da linha, né? Os extra-classes. Né? O Ronaldinho ia bater o último pênalti da final da Libertadores. Ele jurou que ia cavar. Falei, só acredito se eu visse você fazendo isso. É verdade. Ele foi categórico, eu ia cavar. E não duvido que faria. Também. Mas assim, eu tinha como hábito, né? Agora já está muito mais avançado, tem muito mais informação. Mas eu pegava rodada a rodada, todos os pênaltis da rodada e botava no meu computador. E analisando. Então, quando ia jogar com determinados batedores, você já tinha, né, conhecimento, às vezes, da distância, do enquadramento, da velocidade que ele vinha para a bola. Então, se ele mudasse alguma coisa, normalmente os padrões se repetem, né? Uhum. Então, se ele mudava, você tentava, né, no feeling ali, ver de que forma ele poderia mudar alguma coisa. Mas a estatística, ela tem peso. Mas quando você não conhece, por exemplo, o Riascos, eu não tinha muita informação. Acho que eu tinha 1 ou 2 pênaltis, até porque nem era ele para bater, né? Então você vai no feeling, né? Você tem alguns indicativos, né, ali que não é regra, mas pode te dar algumas informações de onde o batedor vai colocar a bola, que é a distância em relação à bola, o ângulo em relação à bola, se ele está mais de frente, se ele está mais de lado, e a velocidade que ele corre para a bola, né? Isso tudo ele tem que pensar numa fração de segundo. O computador funcionando para dar resposta. O HD tem que ser rápido. O HD tem que estar bonzinho para funcionar bem. Pô, boa pergunta. Irmão, o dia mais feliz dessa história? Cara. Pode ser um só. Ou 2, para ele. Eu acho que, assim... ser campeão da Libertadores, sem dúvida, foi algo, né, muito marcante da minha carreira profissional. E acho que ganhar a Copa do Brasil em cima do nosso maior rival também teve um peso muito grande também. Pode ter certeza disso. São 2 dos grandes momentos, assim, mas né, eu tenho, graças a Deus, tem muita coisa para elencar, mas acho que esses 2 aí representam bem. E o dia mais triste? Mais triste, cara. Eu acho que foi o 7-1. Cara, que é verdade, tinha esquecido dessa porra. Existe uma frase que você guarde com você, que represente um pouco de quem você é, da sua personalidade, que você falaria, né? Que você colocaria para as pessoas que você lidera hoje? Bom, pensando dentro de um cenário de competição, o que eu gosto de falar para eles assim, que nada constrói melhor a confiança de um atleta do que sua preparação. Pois é bom, gostei disso. Porque você vai fazer no jogo aquilo que você vai replicar no jogo aquilo que você treina, cara. Não tem jeito. Só talento não ganha. Então, você vai estar confiante se você se preparou bem. Se ao contrário, você não vai estar confiante para fazer. Quer perguntar uma coisa para ele? Satisfeito. Tem alguma sugestão, Patrick? Não. Irmão, quer deixar alguma rede social para a galera, se quiser saber um pouco mais da tua vida, acompanhar um pouco mais você, enfim, se você tiver, né? Você pode ser tão reservado. Assim, eu até tenho, mas eu não sou muito ativo, né? Acho que dentro da função que hoje eu exerço no futebol, né? Meu trabalho ele é mais de bastidor, mais institucional, então a gente sabe o nível de exposição que a gente tem, né? Então eu tenho minha rede social, né? Instagram, Vitor1 Oficial, mas assim, sou pouco ativo, né? Mas quem quiser seguir lá, né? Fique à vontade. Tem muito da tua história lá, deve ter, né? Tem bastante, mas assim, eu sou pouco assíduo, né, em rede social. Não espero que você fique respondendo direct. Não, provavelmente não. Perfeito, irmão. Vitor1 Oficial. Vitor1 Oficial. Dá uma moral lá, porque esse cara é fera demais. Fala tu. Anselmo Paiva, Vida Mansa. O Vitor sabe o que é vida mansa já, né?
Não. Eu acho que não. Ele só me chama de Vida Ele Mansa. só te chama de Vida Mansa. É né? porque eu esqueço o nome das pessoas. Mas pô, tu não pode esquecer o nome dele, pô. Claro que não, porque eu leio antes. Mas isso é normal. Cara, e aí- Quando esquece, e aí, meu amigo, como é que você tá? E a pessoa te chama pelo nome. E aí, Anselmo, tudo bem? Eu falei, puta que pariu, qual o nome dele? Aí eu comecei a chamar de Vida Mansa, isso aí já tem Agora 20 anos. Mas no futebol a gente convive com muita gente, né? E é normal que você não lembrar, inclusive às vezes o jogador que você jogou junto, né? Em algum período curto, mas você lembra de mim? Pô, lembro, claro. Mas, pô, não sei teu nome, cara. Isso é cagada. E a tua rede social, Patrick? Tá sem microfone aí, né? Nosso querido Patrick Liberato tá aqui, @Patrick Liberato é o particular dele, pode ir lá, que a esposa dele não fica chateada, pode mandar mensagem no direct. Não fica não. E o profissional é conteúdo, @conteúdo visual. Pô, moleque bonita, a casa cai. Aí que é um problema pra tu. @conteúdo visual também, é a empresa, né, que organizou todo, o Vitor tá aqui, viu que tem um... Até agradecer o Patrick aí, cara, porque a gente acabou de chegar de viagem, né? Fez todo esse aparato aí para poder colocar no ar, então agradecer o Patrick todo o esforço aí de poder viabilizar isso aí. Pô, e a gente te agradece por ter nem chegou, nem comeu, não fez nada, tá aqui batendo esse papo com a gente. A gente terminar aqui o Storycast agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco. Cara, uma aula, né? Uma aula de vida aqui, de simplicidade, do que tem que ser feito, né? O GV fala uma coisa lá na Band que é muito legal, é clichê, mas é verdade. As pessoas, a pessoa pode fazer tudo por você, menos a tua parte. E o Vitão, pô, dentro de tudo que lhe cabia, ele fez a parte dele e acabou acontecendo o que aconteceu com ele. E também que o sucesso é improvável, mas não é por acaso. E tu tem que fazer, tu tem que trabalhar, e trabalhando as coisas podem acontecer. Aconteceu com o Vitor. Eu agradeço muito a tua presença. Obrigado pelo teu tempo. Eu agradeço, bate-papo legal, foi bom, né? Espero que a turma goste aí. Pô, impossível gostar. Quem não gostar pode ir embora também. Aí pra mim encontrar é Fernandão04 Oficial lá no Instagram, mas vocês já sabem, também pode seguir lá. E mais o quê? Esqueci alguma coisa? Esqueci, Tá na Patrick? Band todo dia? Não, na Band precisa me ver na Band, eu tô zoando. Tô na Band todo dia de meio-dia, às 13 horas, tentando falar de futebol, porque é difícil pra caramba, tá? Um beijo pra todo mundo que nos acompanhou. Se inscreve aí, compartilha. Vitão, Valeu, gente. sem palavras, cara. Obrigado Foi bom mesmo. demais. Sua história. Bom demais. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, Patrick. Tchau!